Então, a gente viu diagramas de Bode na última aula, né? Quais foram os casos? O primeiro que eu mostrei, qual era? Polo real. Não tem acento, né? Atualmente não tem acento a palavra polo. Como que é o polo real mesmo? Começa a magnitude. Se eu tenho uma função desse tipo aqui, ó, h de ômega é igual a 1 sobre 1 mais j ômega sobre ômega zero. Esse aqui é do tipo polo real, né? Aí a magnitude em dB começa em 0 dB, né? E aí quando chega lá na frequência ômega zero, começa a decair 20 dB por década, né? Essa é a assíntota que aproxima a curva verdadeira nos extremos, né? Para frequências bem altas e para frequências bem baixas. Então a curva verdadeira é alguma coisa assim, né? E aqui é menos 3 dB, né? E a fase do polo real aqui também tem o ômega zero. A fase começa em... Oi? Zero também, né? E depois vai para menos 90, né? Ou menos π sobre 2. Eu vou aqui até uma década antes. Então aqui é 0,1 ômega zero. E uma década depois eu estou aqui em menos 90, aproximadamente. Então aqui é 10 ômega zero. Aqui é 0 graus. Vamos fazer em graus dessa vez. Aqui é menos 90 graus. E a curva verdadeira é alguma coisa mais ou menos assim, né? E aí o zero real é o contrário, né? No zero real, quando eu chego na frequência ômega zero, como é que é o zero? A equação do zero real. É só aquele denominador ali, só que no numerador, né? J ômega sobre ômega zero. Quando eu chego na frequência ômega zero, começa a subir 20 dB por década. E aqui, ao invés de ir para menos 90, vai para mais 90. Aí, quais foram os outros casos que a gente viu também? Polo na origem. É isso aqui, né? H de ômega igual a 1 sobre J ômega. Aqui sempre vai cair 20 dB por década, né? No espectro todo. E daí, vamos esboçar aqui. Magnitude vai ser um negócio assim, né? 20 dB por década sempre. E aí, como referência aqui, eu tenho na frequência 1 radianos por segundo, eu tenho ganho 0 dB. É isso? Esse é o polo na origem. Aí tinha o zero na origem, vamos colocar aqui no canto. Zero na origem é desse tipo aqui. Ah, e como é que é a fase desse cara? É sempre 1 sobre J alguma coisa, né? Então a fase vai ser sempre menos 90 desse aqui. Desse aqui a fase é sempre 90, né? Porque é um número imaginário positivo, a resposta em frequência. E aí a magnitude vai ser o contrário desse aqui, né? Do zero real vai ser assim. Também ela passa por 1 aqui em 0 dB. E aí, finalmente, tinha o caso mais simples de todos, que não é nem um sistema dinâmico. Qual que é mesmo? O nome que a gente deu, ganho constante, né?
ganho constante. É um sistema estático, né? Eu tenho um ganho H de ômega independente de ômega. Por exemplo, divisor resistivo, ganho é meio. Meio, se for passar para decibel, quanto é? Lembram? 1 sobre raiz de 2 é menos 3. Meio é menos 6 dB, né? Tá bom, isso foi na última aula. E aí, o nome do tema de hoje é Combinando Funções de Resposta em Frequência. Por que eu dei esse nome? Porque a gente vai ver uns casos aqui de ordem maior do que 1. Ou até de ordem 1, que não se encaixa exatamente ali naqueles modelos. Por exemplo, se eu tiver... Vamos bolar um exemplo aqui. 1 mais J ômega sobre 100 sobre 1 mais J ômega sobre 10 a quarta. 10.000. Estou fazendo tudo em potências de 10 para facilitar o raciocínio e facilitar a visualização no gráfico também. Esse cara aqui eu posso decompor ele da seguinte forma. Ele é um zero real, J ômega sobre 100, é um zero real com frequência de corte 100, multiplicando um polo real. Certo? Eu posso chamar isso aqui de H1 de ômega, por exemplo. Isso aqui é igual a H2 de ômega. E aí eu tenho um sistemão H de ômega, que é composto por dois sistemas em série. Um H1 de ômega e um H2 de ômega. Se eu tiver uma função de resposta em frequência desse tipo aqui, tá fácil, eu posso decompor em duas x de ômega, y de ômega. E como é que fica o diagrama de Bode desse cara aqui, que é a composição, a multiplicação de duas respostas em frequência? Na magnitude, eu vou ter (20 log do módulo de H de ômega é igual a 20 log do módulo dessa multiplicação aqui, né? Módulo de H1 de ômega, H2 de ômega. Multiplicação dos módulos é o módulo das multiplicações, né? Ou aqui eu tenho módulo da multiplicação, é o mesmo que multiplicação dos módulos, né? Então eu posso escrever isso ali assim também. 20 log de H1 de ômega, H2 de ômega, em módulo. E aí, log da multiplicação é o quê? Soma dos logs, né? (20 log do módulo de H1 de ômega mais 20 log do módulo de H2 de ômega. Conclusão. Vocês sabem fazer o diagrama de Bode desse cara aqui, né? Do sistema H1.
Ele é um zero real. Desse aqui também, H2, o sistema H2 é um polo real. Se vocês somarem as duas curvas aqui de magnitude, vocês obtêm o diagrama de Bode desse sistema todo aqui, produto dos dois, que é esse sistema aqui. Só somar, então. Acho que cabe aqui. Eu ia apagar, mas eu acho que cabe. Para a fase vai acontecer a mesma coisa, é só somar. A fase do H1 de ômega vezes H2 de ômega. Bom, para um dado ômega, para uma dada frequência, isso aqui vai dar um número complexo e isso aqui vai dar um número complexo, né? E quando eu multiplico dois números complexos, as fases se somam, né? Então, mesma coisa para fase. É a fase do H1 de ômega mais a fase do H2 de ômega. Então, tanto para magnitude como para fase, é só eu somar os diagramas. Vamos fazer esse exemplo aí. Quero o diagrama de Bode desse cara aqui. 1 sobre J ômega mais 100 sobre 1 sobre J... 1 mais J ômega sobre 100 sobre 1 mais J ômega sobre 10 a quarta. Agora sim. É um zero real e um polo real. Vamos somar os dois, então. Magnitude, eu vou ter um negócio assim, né? Que frequência que é essa aqui? Ah, vamos começar com o da esquerda, que é um zero real. Melhor, né? Magnitude do zero real começa em 0 dB. Qual que é essa frequência aqui? Oi? 10 ao quadrado, 100, né? 10 ao quadrado. Aí, digamos que aqui é 10 ao cubo. Aqui é 10 à quarta. Aqui é 10. 10. Eu vou ter que somar isso aqui com um polo real lá em 10 à quarta, né? Então, eu vou fazer mais isso aqui, ó. Começa em 0 também. E lá em 10 à quarta começa a cair 20 dB por década. Começa em 0 dB. E aqui está caindo 20 dB por década. Se eu somar esses dois gráficos de magnitude, o que eu vou ter? Para frequências muito baixas, até aqui, até 10 ao quadrado, 0 mais 0, né? 0 mais 0. Então, começa em 0 dB. Chegou aqui em 10 ao quadrado, começa 20 dB por década, mais 0. Até que, aqui em 10 à quarta, essa reta continua lá, e aqui tem uma reta decrescente. Quando eu somar as duas, eu vou ter uma reta constante, né? Sendo que aqui em 10 à quarta, esse cara aqui vai estar lá, aqui é 20 dB por década, e aqui é 40 dB por década. 20 por década, né? Então, andei 2 décadas para a direita, 40. Aqui, exatamente no 10 à quarta, na aproximação das assíntotas aqui, eu vou ter 40 mais 0, né? Então, aqui eu vou ter 40 dB. E aí eu vou somando
60 com menos 20 vai dar 40. 80 com menos 40 vai dar 40. Sempre vai dar 40 aqui. Essa é a soma desses dois gráficos aqui, né? Aí a curva verdadeira vai ser alguma coisa assim. Aqui, como tem várias curvas aproximadas se somando, eu não vou dizer que isso aqui é exatamente 3 dB e que aqui é exatamente 40 menos 3. Mas é aproximadamente. Quanto mais distantes elas estiverem aqui, mais próxima vai estar essa afirmação de que aqui é 3 e aqui é 40 menos 3. Aqui nesse caso, sim, né? Aqui é 3 e aqui é menos 3. Mas aí quando eu somo os dois, eu estou somando aproximações. E para fase também, é só somar os dois gráficos de fase. Vamos traçar isso aqui lá no Google Colab, já que o MATLAB Online fica bugando e não funciona. Mas a biblioteca, qual que é a biblioteca? Eu acho que é SciPy, do Python, tem as mesmas funções ali para diagrama de Bode que o MATLAB. Diagrama de Bode, modelo Bode. Qual que é a biblioteca? SciPy. E aí a gente usa o Matplotlib para... Tem o SafeMath também, que roda no navegador. Qual? SafeMath, em Python. É adaptado no Python, justamente para esse tipo de... Ah, eu não conheço. Eu, pessoalmente, é melhor que o MATLAB. Sim. Vamos ver como é que ficam os coeficientes do numerador e do denominador desse cara aqui. Eu tenho que expressar o numerador como um polinômio de j ômega e o denominador também como um polinômio de j ômega. Já está, né? Quais são os coeficientes aqui do numerador? Coeficiente multiplicando j ômega é 0,01, né? 1 sobre 100. Ali vai ser 0,01, né? E o termo independente aqui é 1. E do denominador, 10 a menos 4 e 1. Isso. 10 a menos 4 e 1. Então, a gente passa esses dois vetores ali e vê o resultado. Então, aqui é 10 a menos 2 e 1. Dá para usar essa notação aqui, né? 1e menos 2. E aqui, esse cara aqui, 1e menos 4 e 1. Eu quero dar frequência, vamos ver. Aqui as coisas começam a acontecer em 10 ao quadrado. Vamos colocar umas 2 décadas antes. Vamos colocar 10 a 0. E aí, depois ali eu tenho polo em 10 a quarta. Vamos colocar 2 décadas depois. Pode deixar 7. Vamos lá, 3 décadas depois. Está aqui, ó, o gráfico de magnitude que a gente achou ali. 40 dB, 0 dB. Então, tem um polo aqui em 10 ao quadrado e um 0 em 10 à quarta. Reparem que, como eu estou somando, sempre que eu tenho um polo, aumenta a curvatura. A curvatura não, aumenta o ângulo da curva, né? Aumenta em 20 dB por década. Se eu tivesse mais um polo depois, ia aumentar mais 20, ela ia ficar mais inclinada ainda.
Quando eu tenho um zero, diminui a inclinação. E a fase, também eu vou somar as fases dos dois. Lá em 10 ao quadrado, ela iria de 0 para 90, né? Só que em 10 à quarta, ela vai para menos 90. Então, vai pegar mais 90 com menos 90, vai voltar para 0. É a soma dos dois casos ali. Ok, vamos para os exercícios da lista. Mais emocionante, né? Questão 1. Os gráficos abaixo representam a resposta em frequência de um determinado sistema linear invariante no tempo. Determine as expressões da saída para aquelas entradas ali. Determine uma expressão para a resposta em frequência. A primeira coisa que a gente vai fazer... Então, vamos começar pela A aqui, antes de encontrar a resposta em frequência. Vamos aprender a interpretar um diagrama de Bode, mesmo que a gente não conheça a formulação de zero real, polo real, só olhando para o gráfico. Letra A. Eu tenho um cosseno de 10t na entrada do sistema. Posso apagar aqui, né? Cosseno de 10t. Eu quero saber qual é o h de 10, né? Para saber qual vai ser o ganho e a defasagem em 10 radianos por segundo. Qual que é o ganho em dB na frequência 10? 20 dB, né? 20 dB significa em escala linear quanto? É só fazer aqui, né? 20 log de alguma coisa ali em escala linear é igual a 20. Quer dizer que o log de alguma coisa é 1. Tá certo isso? Ou eu fiz ao contrário? 10 tá certo. Log na base 10, né? 10 elevado a 1 vai ser o x. Quer dizer que o x, que é o ganho em escala linear aqui, é 10. Sim, 10 é 20 dB, 100, 40 dB, 1000, 60 dB. Então, o ganho aqui vai ser 10, que é 20 dB traduzido para a escala linear. E a fase vai ser 0, né? Vamos representar aqui uma... Vai amplificar 10 vezes e não vai dar defasagem. Na verdade, não é exatamente 0, né? Mas tudo bem. Expressões para saída aproximada, exatamente por isso. Eu coloquei a palavra aproximada aí. Quer dizer que se o x de t é cosseno de 10t, o y de t vai ser 10 vezes a amplitude original. A amplitude original é 1, né? Cosseno unitário. De 10t, mesma frequência, sem defasagem nenhuma. Aí segue o mesmo raciocínio para os outros. Nesse caso aqui, 1000t, eu estou aqui, né? Qual vai ser o ganho? Ou seja, qual vai ser a amplitude do sinal na saída, já que está entrando unitário aqui? Qual é o ganho lá na frequência 1000? Menos 3 dB, né? Menos 3 é 1 sobre raiz de 2, né, em escala linear. Então vai ser 1 sobre raiz de 2, cosseno de 10.000t, e a fase aqui é menos 45, né? 1 sobre raiz de 2, cosseno de 10.000t, menos 45 graus, ou menos π sobre 4. E nesse caso aqui, 10 à quinta, o ganho é menos 20. Menos 20 em escala linear dá 1 sobre 100, né? 20 dá 100, menos 20 dá 1 sobre 100. E a defasagem aqui vai ser, a fase vai ser menos 90 graus. Beleza.
Isso aqui sabemos fazer. Agora essa aqui, né? Determine uma expressão para o H de ômega. A princípio parece um sistema do tipo polo real aí, né? A inclinação começa com inclinação 0 e depois a inclinação é 20 dB por década, né? Ele vai aqui de 20 para 0, de 0 para menos 20, tá? 20 dB por década aqui a inclinação. Né? Só que não é exatamente um polo real, porque não está começando em 0 aqui, né? Então é o polo real multiplicado por alguma coisa. No caso do diagrama de Bode, somado com alguma coisa, né? É um polo real somado com quanto? Oi? Em escala linear, multiplicado 10 vezes, que aí aqui em dB fica somado com 20, né? Eu peguei o gráfico do polo real, que seria aqui, né? E dei um offset de 20 nele todo. Quer dizer que, em escala linear, eu estou multiplicando por 10. Então, eu sei que a minha resposta em frequência vai ser 10 vezes a expressão do polo real. E o polo está em qual frequência, hein? Aqui, né? 10 ao cubo. Então, é só eu colocar aqui aquele modelo de expressão do polo real. 1 sobre 1 mais J ômega sobre 10 ao cubo. É simples assim, a gente olha para o gráfico e tenta interpretar o gráfico como uma soma desses modelos que a gente já conhece. Em escala linear, aqui é uma multiplicação desses modelos que a gente já conhece. E dá para fazer, geralmente a gente vai fazer o raciocínio só na magnitude, né? E na fase dá para verificar depois se está batendo. Então é essa a expressão do H de ômega. Dá para colocar assim, dá para colocar assim, 10 sobre 1 mais J ômega sobre 10 ao cubo. Ou, se você ficar incomodado com esse J ômega aqui embaixo, dá para dividir todo mundo por J ômega, mas aí vai aparecer um J ômega aqui. Vamos ver como é que fica. Ou melhor, vamos achar o polinômio ali para traçar esse gráfico aí. Eu tenho que achar um polinômio em J ômega no numerador e no denominador, né? Vamos deixar nesse formato mesmo. No numerador, qual é o coeficiente multiplicando J ômega? Oi? 0, né? Só tem o termo independente. Então, vou ter isso aqui no numerador, e no denominador eu tenho 10 ao cubo e 1. Não, 10 a menos 3 e 1. Para botar ali na função transfer function do SciPy. Aqui, né? Então, aqui no numerador eu tenho 10, e aqui eu tenho 10 a menos 3 e 1. Então, eu tenho que encontrar aquele mesmo gráfico lá. Ah, mas eu tenho que colocar no intervalo certo, né? Opa! 10 a menos 3 e 1. Qual que é o intervalo que ele está mostrando aqui? De 10 a 1 até 10 a quinta. Então, eu vou colocar aqui 1 e 5. Tá aqui, ó. Será que são os tão prometidos atentados que estão acontecendo? Tem um polo em 10 ao cubo.
e um ganho constante de 10, de 20 dB, né? E a fase, bateu? Bateu, né? Do ganho constante a fase é 0, vai somar com a fase aqui do polo real, vai ficar só a fase do polo real, né? Começa em 0 e aí vai para menos 90. Questão 1 dessa prova aqui, vamos ver. Considere o circuito abaixo, e aí eu já dei a resposta em frequência, né? No qual x de t e y de t são sinais de tensão medidos em volts. Já dei a resposta em frequência aqui, vocês não precisariam calcular. É um divisor de impedância aqui, né? Letra A. Trace os diagramas de Bode de magnitude e fase para este circuito. Bom, tem uma expressão aí, se eu quero traçar o diagrama de Bode, então eu tenho que decompô-la naqueles modelinhos que a gente conhece. Esse cara aí é 10 ao cubo sobre 10 à sexta mais... Ah, não. 10 à sexta sobre J ômega. 10 à sexta sobre J ômega mais 10 ao cubo. Agora tem que ficar manipulando algebricamente aí para encaixar nos modelos que a gente conhece. O que eu posso fazer aí? Eu quero ter polinômios de J ômega, né? Tanto no numerador como no denominador. Alguém tem alguma sugestão aí? Mais importante ainda é multiplicar todo mundo por J ômega, né? Porque aqui eu tenho que ter um polinômio em J ômega, né? Não em J ômega na menos 1. Né? Então eu vou multiplicar todo mundo por J ômega. Mais 10 ao cubo J ômega. Eu preciso ter no denominador... Bom, dá para ver que tem alguma coisa e dessa alguma coisa faz parte um polo real, né? J ômega aqui. Só que eu preciso de... Qual o termo independente que eu preciso aqui no denominador? Na expressão do polo real? 1, né? Vou multiplicar todo mundo por 10 a menos 6, então. Vai ficar J ômega 10 a menos 3. 1 mais 10 a menos 3 J ômega. Já vou deixar naquele formato assim, ó. J ômega sobre 10 ao cubo. Beleza. Aqui tem um polo real, né? Já dá para identificar as três partes aqui. Eu tenho um ganho constante, um zero na origem e um polo real. Ganho constante vezes... Ah, não. Polo na origem, ganho constante e... Não, errei. O que é isso aqui? J ômega. Zero na origem, ganho constante e, finalmente, polo real. J ômega sobre 10 ao cubo.
Eu vou apagar esse cara aqui só para abrir um pouco de espaço. Ok? Vou deixar aquele ali. E aí a gente faz os gráficos de magnitude aqui. Desse cara aqui, o gráfico de magnitude é isso aqui, né? Aqui na frequência 1, né? 10 a 0, o ganho é 0 dB, e aí ele vai ganhando 20 dB por década. Vou colocar todos na mesma, todos sobrepostos aqui. Aí eu tenho ganho constante. Ganho constante, para expressar em dB, é só fazer 20 log de 10 a menos 3, né? Qual que dá 20 log de 10 a menos 3? (20 log na base 10, de 10 a menos 3. Menos 60, né? Então, esse aqui eu deixei branco. Vamos escolher outra cor para esse aqui. Laranja. Aqui é 0. Aqui é menos 20. Aqui é menos 40. Aqui é menos 60. Esse cara aqui é só um ganho constante aqui em menos 60. E aí o terceiro ali vamos fazer em azul. Polo real. Polo real começa em 0, quando chegar lá no 10 ao cubo, né, que é a frequência de corte ali, ele vai perder 20 dB por década. Então, aqui está o 10 a 0. 10 a 1. 10 a 2. 10 a 3. Vou fazer em azul, ele começa em 0 dB. Começa, né? Quer dizer, para frequências extremamente baixas ele é 0 dB. E aí, chegando aqui, acontece isso, menos 20 dB por década. É o contrário dessa inclinação ali. Agora eu somo esses três aí. Magnitude, né? 0 na origem, ganho constante e polo real. Na hora que eu somar esses três, vamos fazer a soma aqui em amarelo. Vamos desenhar tudo no mesmo gráfico aqui. 60 constante com 0 constante. Vamos ver nesse ponto aqui. Eu tenho 0 mais 0, menos 60, né? Então, eu tenho menos 60. E para cá eu tenho 0 mais 0, 0 menos 60, menos 20 dB por década para trás, né? Isso aqui continua assim até o 10 ao cubo, né? É isso? Isso aqui, daí aqui eu tô... As duas inclinações vão se cancelar, ele vai ficar... Nesse caso, ele vai ficar 0 dB. Esse amarelo forte aqui é a soma das três curvas. Que tem duas partes aqui, duas assíntotas, né? A curva verdadeira, vamos botar em vermelho aqui, ficaria alguma coisa assim.
Tranquilo ou não faz sentido nenhum? Ou está em algum ponto no meio entre tranquilo e não fazer sentido nenhum? Tranquilo, né? Aqui eu só somei esses 3 termos, né? Até aqui, o que eu tenho? Tenho uma reta crescente, né? Somado com 0 e subtraído menos 60. Então, é essa reta aqui, menos 60, trouxe para baixo. A partir daqui, muda, né? Eu tenho uma reta crescente, uma decrescente e um offset, menos 60. Então, essa aqui, nesse ponto, vale 60, né? Menos 60 dá 0. 0. Só somar as 3. Aí eu achei a amarela aqui, que é a aproximação assintótica, e aí a vermelha vai se aproximando dela nos extremos. Vamos plotar isso, mas a gente precisa, para plotar, os coeficientes a gente precisa, né? Dá para pegar daqui. No numerador tem 10 ao cubo. Esse é o termo multiplicando J ômega, né? Qual que é o termo de ordem 0? Esse é o termo de ordem 1. Qual que é o termo de ordem 0? É 0. Isso aqui é 10 ao cubo J ômega mais 0, né? Se eu não colocar um 0 aqui, o SciPy vai entender que esse aqui é o termo independente. O número de termos é a ordem do polinômio. E ali no denominador eu tenho 10 ao cubo e 10 à sexta. Vamos ver se a gente acha essa curva aí. Ou se eu fiz tudo errado. Numerador 1, E3 e 0. Denominador 1E3 e 1E6. Tá aqui, ó, encontramos aquela curva ali, né? Que para frequências altas tem ganho 0. E aí aqui em 10 ao cubo tem um joelho aqui, começa... Cada vez que eu desço uma década, perde 20 dB. O que a questão pedia mesmo? Trace os diagramas de Bode de magnitude e fase. É isso aí que a gente fez. Observa-se na saída o sinal y de t é 5 sobre raiz de 2? Cosseno de 1000t menos π sobre 2. E na entrada, é o que eu quero saber, né? Vamos ver. O cosseno de 1000t, lá na frequência 1000, qual seria o ganho? Qual é o ganho aqui na frequência 1000? Menos 3 dB. Menos 3 dB em escala linear é quanto? 1 sobre raiz de 2. Quer dizer que entrou um cosseno com uma determinada amplitude
ele foi multiplicado por 1 sobre raiz de 2, e o resultado foi a amplitude 5 sobre raiz de 2. Qual era a amplitude original do cosseno? Podem falar alto que vocês estão competindo com o biarticulado. Qual é a amplitude que multiplicada por 1 sobre raiz de 2 resulta em 5 sobre raiz de 2? 5. Cosseno de 1000t. Aí, vamos ver a fase. A fase lá na frequência 1000 é menos 40... é 45, né? Não menos 45. É 45 graus, né? Ela começa em 90 e aí faz a transição para zero aqui. 45 graus. Ou π sobre 4, né? Então, somou π sobre 4 e deu menos π sobre 2. Vamos fazer a conta aqui. Essa fase original mais π sobre 4 resultou em π sobre 2. Vou colocar todo mundo sobre 4, né? 4 θ sobre 4 mais π sobre 4 é igual a 2π sobre 4. Então, 4 θ mais π... Menos π sobre 2? Ah, é menos π sobre 2, obrigado. Quatro θ, tá parecido com o zero que eu faço cortado, né? Fica menos 3π. Θ é menos 3π sobre 4. Então, se foi somado π sobre 4 e resultou em menos π sobre 2, a fase original tinha que ser menos 3π sobre 4. Né? Temos o gabarito. Prova 2 do segundo semestre de 2017. Prova 2 do segundo semestre, gabarito A, B. Está aqui. 5 cosseno de 1000t menos 3π sobre 4. Vamos ver essa. Questão 2. Determine uma expressão para H de ômega. Eu sempre tenho que tentar enxergar o diagrama de Bode como uma soma de diagramas de Bode de modelos conhecidos, né? Isso aqui seria uma soma de que tipo de... daqueles modelos de primeira ordem ou de ordem zero? Um polo real, um polo em 10 ao quadrado, né? E aí um zero real em 10 à quarta. Porque aqui, aqui em 10 à quarta, a
a inclinação aumentou, né? Ela foi de menos 20 dB por década para 0. Quer dizer que aqui tem um zero real, né? E aqui tem um polo real. Aqui a inclinação diminuiu. Só esses dois, né? Não tem ganho constante aqui. Só esses dois devem dar conta do problema. Determine uma expressão para H de ômega. Ele seria um polo na frequência. Qual que é a frequência do polo? Dez ao quadrado. Multiplicado por um zero na frequência 10 à quarta, né? Tá bom, essa resposta aí já responde corretamente a questão. Se você colocar assim na prova, já tá legal. Mas dá pra gente colocar assim, né? J ômega sobre 10 à quarta, 1 mais J ômega sobre 10 ao quadrado. Assim eu já vejo os coeficientes do polinômio aqui, né? Ou se quiser multiplicar todo mundo por 10 à quarta, 10 à quarta mais 10 ao quadrado J ômega sobre 10 à quarta, não, aqui é mais J ômega só, né? 10 à quarta mais, aqui sim, 10 ao quadrado J ômega. Para não ter esses denominadores aqui, pode ser também. Mas esse aqui é o formato que a gente conhece, né? Um zero real e um polo real. Para colocar os coeficientes lá, eu posso colocar 10 a menos 4 e 1, e 10 a menos 2 e 1, ou posso colocar assim, 1 e 10 à quarta, 10 ao quadrado e 10 à quarta. Aqui é a quarta, né? Só para mudar, vamos colocar desse cara aqui. No numerador, então, é 1 vezes J ômega mais 10 à quarta. No denominador, é 10 ao quadrado J ômega mais 10 à quarta. Então, se eu plotar o diagrama de Bode para esse sistema aqui, um é 4, um é 2, um é 4, né? Eu tenho que obter esse cara aqui. Vamos da frequência 10 a 0 até 10 a sexta, né? 10 a 0 até 10 a sexta. Tá aqui, ó. Um polo em 10 ao quadrado e um zero em 10 à quarta. E a fase aqui vai de 0 para menos 90, mas daí, lá em 10 à quarta, ela vai somar com 0 para 90, né? Então, vai de 0 para menos 90 e depois volta para 0. Vamos ver como é que é a próxima aqui. Qual questão? 2. E aí, a A vocês já sabem fazer. Não é igual ao anterior? Não, né? Talvez igual a algum outro exemplo aí.
Vocês podem fazer, hein? Primeiro achar o diagrama de Bode. Tá, vamos começar encontrando quais são as componentes aí, né? Isso é uma multiplicação de alguns termos mais simples aí. Vocês podem começar encontrando esses termos aí. Depois a gente traça o diagrama de Bode. Parece que é polo real, zero real e ganho constante aí, né? Primeira coisa que você fez foi... multiplicar por 10 menos 6. Em cima e embaixo. Então ficou 1 mais J ômega sobre 10 a menos 3. E 1 mais J ômega sobre 10 a menos 6. Multiplica por 10 menos 6. Ah, sim, verdade. 10 a terceira, verdade. Na verdade, aqui é um zero real e aqui é um polo real, né? Porque está no denominador. Então, 1 mais J ômega sobre 10 ao cubo, vezes aqui o polo real. 1 mais J ômega sobre 10 à sexta. Só esses dois, né? Então tem um zero, começa em 0 dB. Aí tem um zero real lá em 10 ao cubo. E aí tem um polo real em 10 à sexta. Quer dizer que se a inclinação, tô velho, esquecendo as palavras. Se a inclinação era 20 dB por década e voltou para zero, quer dizer que aqui tem um polo, né? Alguma coisa assim. E a fase? A fase começa em 0, aí ela vai para mais 90 e daí volta para 0, né? Não tem espaço aqui, tudo bem, não precisa. A gente coloca direto ali no Python. Coeficientes do numerador, 10 a menos 3 e 1. Coeficientes do denominador, 10 a menos 6 e 1. Eu quero até 10 a oitava, já vai dar para ver as coisas acontecendo. Aqui. E a fase, olha só, vai para 90 e volta, né?